E nesse vídeo aqui a gente separou as maiores diferenças entre o gibi e a animação de Batman ao longo do Dia das Bruxas. Diferenças essas que foram cruciais no desenrolar da história. A animação do Batman ao longo do Dia das Bruxas tinha como intenção adaptar o gibi para a animação. Só que nisso eles fizeram algumas modificaçõezinhas e acabou dando diferenças entre a animação e o quadrinho. Diferenças essas, gente, que fez com que a história tomasse outro rumo, assim, e que algumas coisas acabassem ficando um pouco descaracterizadas. E nesse vídeo aqui a gente vai falar das maiores diferenças entre o gibi e a animação de Batman ao longo do Dia das Bruxas. E são as maiores porque são as mais importantes, aquelas que impactaram mais e foram responsáveis por esses choques, assim, entre aspas. Até porque se a gente fosse falar de todas as diferenças, daria um vídeo especial aí de Natal de 2 horas. E é legal não falar todas para você que quiser ir pro gibi ter surpresa, sabe? Porque eu acho muito legal quando a gente vai ler um mangá ou ler um gibi que a gente acabou de sair de um filme ou de um anime e ver as diferenças, sabe? Dizer, isso aqui não tinha no anime, ou isso aqui só fez aqui. É legal isso, sabe? Então a gente quer preservar esse sentimento em você que tem essa intenção, então por isso resolvemos só trazer as maiores, assim. E começando com a primeira diferença, que é o visual. Logo de cara já dá pra ver que os traços são bem diferentes, assim. Na HQ, o traço não é assim tão esbelto quanto o da animação. Esbelto é a palavra. Porque na animação eles quiseram tanto pegar o clima noir do gibi e misturaram com aquele traço do Batman das outras animações, né? Que a gente vê aquele Batman e vê o Batman de outros desenhos, né? Tipo aquele desenho do Batman que tu via quando tinha 6 anos. A gente vê o traço daquele Batman nessa animação. Quem aí não lembra das manhãs de sábado, quando acordava cedinho pra ver os desenhos, hein? Ou depois do almoço. Bons tempos, bons tempos. E tem essa mudança aí, eu até achei um pouco pra melhor, assim, até tu nota a diferença assim quando tu vê, mas tu já se acostuma, logo depois que tu assiste um pouquinho. Eu achei legal porque eu achei mais bonito na animação, né, tem um elan a mais. E o incrível é que eles conseguem fazer esse traço mais desenho animado do Batman e consegue ainda assim manter um clima noir, assim, que tu nota quando o Batman tenta investigar alguma coisa, né, quando ele tenta pegar as cenas do crime e tentar analisar elas, ou também tu nota quando alguma cena de luta acontece, sabe? Tu ainda nota aquele clima no ar. Aquele clima no ar. Tu ainda nota aquele clima no ar, mesmo com a diferença de traço. Isso que eu achei que eles montaram muito bem. Foi uma bela fusão, assim, entre esses dois estilos. E a arte acabou ficando melhor do que no quadrinho. Porque no quadrinho, como o Dani falou, não é tão esbelto assim. Não que seja ruim, porque a coloração ajudou muito tu se acostumar com a arte no quadrinho, sabe? Ele tem cores muito vivas, cores excelentes. E o clima no ar bem feito. Aquela sombra mais escura, sabe? Que contrasta bastante com o branco. Coisa bem clara, assim, que passa, que ajuda a passar esse clima no ar de investigação. Sabe? E as cores ajudaram muito aí, fizeram com que a arte melhorasse bastante. Até acaba dando um clima diferente, porque na história passa um clima não mais adulto, mas um clima mais pesado entre aspas, aqui, porque tu sente aquele peso da investigação, diferente da animação, que o traço ajudou a deixar um pouco mais leve. E acho que são duas propostas diferentes, mas para a questão da investigação, acredito que o gibi consiga trabalhar de uma forma melhor com essa arte, mas em questão de beleza, a da animação ela deu de 10 a 0 aí. Desculpa, Tim Sale e Jeff Loeb. E aqui cabe um destaque para a edição da Panini, que ficou primorosa. Eles realmente capricharam bastante nesse encadernado, um papel de alta qualidade, alta gramatura, um papel mais brilhoso, sabe? Bate a luz e brilha, e isso ajuda ainda mais a deixar as cores mais vivas. Então Panini tá de parabéns. Essa edição do Batman ao longo do Dia das Bruxas, a edição definitiva, é muito, muito boa. O material é excelente. Inclusive, você aí tem interesse em ler, não hesite e adquira, porque é muito bom. Bom demais. E falando em clima noir, que apesar dos visuais diferentes, ambas as artes, tanto o gibi quanto a animação de Batman ao longo do Dia das Bruxas, consegue passar essa sensação muito forte que ajuda pro clima de investigação. Falando nessa questão de clima noir, vamos falar da trama de investigação. O que é sobre a história né? O ponto principal é o feriado. Quem é o feriado?
A trama de investigação é bem mais trabalhada no gibi do que na animação propriamente dita. Porque no gibi dá pra ver muito mais o Batman tentando seguir os passos do feriado, né? Tentando deduzir quem poderia ser o feriado, né? Até nos quadrinhos a lista de suspeitos é maior, ele explora mais essa lista de suspeitos nos quadrinhos do que na animação. Dá pra ver um Batman bem detetive ali, tentando buscar a todo custo quem realmente é feriado. E essa eu diria que é a maior diferença, assim, entre o gibi e a animação de Batman ao longo do Dia das Bruxas, porque é o ponto que me fez ficar com o pezinho atrás aí com a animação. Porque na animação eles meio que já entregam de cara, assim, né, quem que é o culpado. Eles já ficam desde ali do início dando a entender quem que é o culpado, né. No gibi ele só vai ter essa ideia em relação ao Dente bem mais lá pra frente, lá perto do final, quando ele começa a desconfiar realmente do Harvey Dent e poderia ser o feriado. Porque até lá ele vai realmente explorando quem seria o assassino, quem seria o feriado. E é muito legal ver as hipóteses, porque a gente realmente vê o suspeito agindo, sabe? A gente vê o Batman imaginando como seria cada suspeito. Então, desde a irmã do Falcone, até o inimigo do Falcone, né? O outro mafioso que é o Maroni, até a própria Mulher Gato entra no hall de suspeitos e o próprio Harvey Dent. Ele nunca tende para um lado, ele sempre vai tentar explorar todos e a gente realmente fica vivendo esse mistério. O mais legal do gibi Batman ao longo do Dia das Bruxas é isso, é a gente acompanhar e ir desvendando o mistério junto com o Batman e junto com o Jim Gordon também. É muito legal isso, quando a gente pensa que é um, acontece uma coisa que faz a gente pensar no outro, então nossa hipótese não faz mais sentido. Então é muito legal esse trama de a gente descobrir quem é o feriado, sabe? E até o final ele deixa umas questões abertas que a gente vai fazer um outro vídeo só falando disso. Essa é a parte mais legal de longo Dia das Bruxas, é tu realmente viver esse mistério e ir descobrindo isso junto com o Batman. E a animação ela perdeu isso porque ela logo de cara fica atirando pra ti quem que é o feriado. Isso acabou sendo sem graça, né? Acabou sendo sem graça porque não teve o mistério, que era o principal ponto. Essa trama de investigação é a grande diferença, fez com que a experiência de assistir não fosse tão boa quanto é a experiência de leitura de Batman no Dia das Bruxas. Outro ponto da investigação é o Batman detetive, que como o Dani falou, nos quadrinhos ele é um detetive, ele realmente vai atrás, fica tentando descobrir quem é, e na animação a gente também perdeu isso, porque parece que o Batman tem receio de ser detetive, ele fica tendo uma resistência a isso, sendo que não existe essa resistência, porque o Batman ele é detetive, isso é uma característica inerente a ele, e apesar de retratar ainda um Batman que estaria no seu segundo ano, o quadrinho ele já é badass, sabe? Porque ele precisou ser badass para enfrentar os criminosos de Gotham. Não faltou adaptar essa questão, tanto da trama de investigação quanto a questão do Batman detetive. São os maiores pontos, porque como eu disse, acaba diminuindo um pouco a experiência. E outra de uma das maiores diferenças entre o gibi e a animação do Batman ao longo do Dia das Bruxas é a relação que o Batman vai ter com a Mulher Gato, tanto como Batman e Mulher Gato e Selina e Bruce. No gibi, o Bruce e Selina eles saem bem mais vezes do que é mostrado na animação, né? Ali no gibi, volta e meia tu vê os dois juntos lá dançando ou fazendo alguma coisa, conversando entre si, saindo, sabe? Tendo um contato com uma certa frequência entre os dois. Eles são realmente um casal, como se fossem namorados, assim. É legal ver isso, é divertido, porque a gente nunca viu isso, sabe? Eu acho que o que mais chegou perto foi no Cavaleiro das Trevas Ressurge, quando a gente tem ali o Bruce se relacionando com a Selina. Mais pro final, quando eles realmente saem um com o outro, vão ver as suas vidas. E é legal nesse vídeo do longo Dia das Bruxas, porque a gente vê isso, sabe? A gente vê o Bruce sendo feliz assim, sendo feliz com a Selina e tendo conversas até sair sobre fazer outras coisas, de repente ter uma vida mais leve. Isso é legal de ver, sabe? É legal ver isso acontecendo com o Bruce, esses momentos mais leves e tranquilos da vida tão perturbada de um vigilante. E isso é uma coisa que na animação tu não vê muito. O Bruce e a Selina ali, eles não são tão conectados assim. Tipo, dá pra ver que eles até têm uma certa química, mas eles não dá pra ver um casal realmente como é mostrado no gibi. E não por eles não combinarem um com o outro, mas é porque a gente realmente não teve momentos assim. Tanto que no Yashla meio que dá um fora nele, ficou aquilo meio assim, tipo, né? Porque... Hello, darkness, my old friend. Tipo, tu aí, guria, que tá vendo isso, tu daria um fora no Batman, no Bruce Wayne? Eu acho que não. Por favor, né? Falou. Responde aí nos comentários se tu daria um fora no Bruce Wayne. E na relação do Batman e da Mulher Gato, aí o quadro já muda, né? Já é meio o contrário. Por causa que no gibi, o Batman e a Mulher Gato, eles não são tão próximos. Até ali tem uns momentos que eles meio que se bicam um com o outro, né?
quadrinho, a Mulher Gato, ela é bem audaciosa, sabe? Fica cheio de joguinhos, assim. Ela é bem misteriosa e não deixa entender de que lado ela tá, sabe? Qual é a dela, o que ela realmente quer. Várias cenas ela segue o Batman, tá no encalço dele, assim. E não é mostrado tanto o porquê durante várias cenas. E na animação é um negócio que muda bastante, né? Porque desde o início a Mulher Gato tá lá ajudando realmente o Bruce, né? Até lá na cena inicial lá, ela que mostrou a localização do esconderijo de onde estava o dinheiro do Falcone, né? Isso deu uma grande vantagem pro Batman. E isso dá pra ver ao decorrer de toda a animação, né? Ela ajuda o Batman em alguns combates. É uma coisa que eu achei bem legal na animação, que não teve muito nos quadrinhos. E é bem interessante de ver essa dinâmica, porque apesar de ser bem diferente, eu gostei, sabe? Foi muito legal ver a Mulher Gato como uma aliada do Batman, sabe? Realmente estando ali ao lado dele e lutando com ele. Nos quadrinhos, como o Dani falou, isso é bem diferente, porque eles mais se bicam do que se ajudam. E daí fica aquela coisa de não saber de que lado que a Mulher Gato tá, e até justifica ela tá num quadro de suspeita de ser o feriado nos quadrinhos, né? A animação não tem sentido nenhum. E eu gostei bastante, porque como o Dani falou, são duas dinâmicas bem diferentes, assim, e parece que eles realmente inverteram os lados. Tipo, no quadrinho a Selina e o Bruce são um casalzinho que estão toda hora juntos, na animação já não. Enquanto que eles, como Batman e Mulher Gato, são aliados, bem aliados na animação, e no quadrinho são aí meio que inimigos. Somos inimigos, nos gostamos, desgostamos. E é bem legal de ver essa dinâmica, sabe? Eu, pessoalmente, acredito que a dos quadrinhos acabe sendo mais fidedigna, sabe? Ao que a personalidade da Mulher Gato seria. Ela, como Selina, realmente gostando e amando o Bruce, estando ao lado dele por causa disso. Mas quando ela vira Mulher Gato, ela fica por nada, assim, é só pelo crime e tá só pelos interesses dela. Eu acho que é realmente como a Mulher Gato é essa, bem parecida com o Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? Acredito que o Christopher Nolan adaptou muito bem essa questão dessa personalidade única da Mulher Gato, de, ao mesmo tempo que ela é apaixonada pelo Bruce, pelo Batman, assim, ela também vive a própria vida dela e não é nem uma vilã e nem uma mocinha. Ela tá ali no meio termo, seguindo o próprio caminho dela, né? Inventou uma rota única, onde ela faz assim o que é interessante pra ela, segue a vida e vendo o que dá. É interessante de ver essa dinâmica na personagem. Então ela é muito legal. Dá mesmo. E a última grande diferença entre o gibi e a animação de Batman no Dia das Bruxas são os vilões. Os vilões. Durante a história a gente vê vários vilões aparecendo, né? A gente tem desde o Coringa até a Era Venenosa, Chapeleiro Louco, Espantalho e lá vai. É bastante vilão que aparece e todos eles têm uma relação em comum, né? Todos eles foram contratados pelo Falcone. Através do Din-Din. Todos eles foram contratados pelo Falcone para várias funções, né? A Era Venenosa era para hipnotizar o Bruce, para que ele fizesse o que o Falcone queria que ele fizesse, né? Que era a questão de dar o ok pro banco para ele poder fazer a lavagem de dinheiro dele lá no banco. E os outros tinham tanto relação com o Batman como com o feriado. E o grande quê disso é que isso é indireto, sabe? A gente não percebe isso logo de cara. Tá aí uma diferença muito grande para a animação, que a gente vê logo de cara aí que ele contratou a Era Venenosa, porque ela chega de mãozinha dada com ele lá naquela cena pós-crédito, cena pós-crédito muito boa, diga-se de passagem, e a gente vê logo de cara que é isso. E nos quadrinhos, quando a gente aparece, ela faz isso, a gente não entende, primeiro acha não, tá agindo por conta própria, deve ser algum outro interesse, e só ali mais pra frente que a gente vai descobrir de fato que ela foi contratada pelo Falcone. E falando em Falcone, tem uma outra grande diferença, porque parece que ele tem outra personalidade na animação, sabe? O Falcone original do quadrinho, ele é centrado, ele tem todo um autocontrole, sabe? Toda a situação, apesar do império dele estar meio que desmoronando e várias pessoas importantes para ele estarem morrendo, parece que ele tem tudo sob controle e que ele se mantém calmo sobre todas as situações. Enquanto que o da animação parece mais um cara loucão ali, que tá desesperado e que tá nem aí, sabe? Até a própria relação dele com o Alberto, com o filho dele, é muito diferente. Na animação ele trata ele super mal, sabe? Como se ele não fosse filho dele. No quadrinho não tem nada disso, sabe? Ele trata ele muito bem. O próprio Alberto gosta muito do pai. É uma relação totalmente diferente. Tanto visual como personalidade, inclusive atitudes, né? Tanto na relação dele com o filho, a relação que ele tem com os subordinados dele, a relação que ele tem com o próprio Maroni, e principal a relação dele com o Bruce. A animação parece que o mundo do Falcone gira em torno do Bruce, sabe? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tudo que ele faz
Ásia pro Bruce é o ok pra ele poder usar o banco pra lavagem de dinheiro. Sendo que não, isso daí é só apenas um dos objetivos que ele tem, que ele deixa isso de lado durante toda a história e só no final, com a ajuda da Era Venenosa, que ele vai dar continuidade a esse fator, sabe? Porque o Falcone tinha muitas outras coisas pra se preocupar. Todo o Império, né, toda a questão pessoal, ele tinha tudo isso pra se preocupar e o Bruce era só uma dessas coisas. Na animação parece que o mundo dele gira em torno do Bruce, que tudo que ele faz é por causa do Bruce. Sendo que não, porque ele é um homem totalmente diferente, sabe? Ele foi um dos personagens que, ao todo, foi um dos mais descaracterizados na animação. E é uma pena porque ele tem todo um lance de poderoso chefão, sabe? Luigi, Giovanni, Rotongo! E foi uma pena, porque ele é um personagem muito único e seria muito massa ter visto essa adaptação mais fidedigna. E um dos maiores rivais do Falcone é o Maroni. O Maroni é a família rival ao Falcone, que compete pela manipulação do controle do crime de Gotham City. É muito legal ver no gibi, assim, a dinâmica que os dois têm, sabe? De conversas, de brigas, assim, não no soco, mas assim com palavras, sabe? Aqueles olhares, assim. Aquelas indiretinhas, sabe? Isso que, infelizmente, na animação a gente não vê muito. Até o nome Maroni na animação é bem apagadão, assim. A gente quase nem vê o Maroni. É triste, eu acho que ele só apareceu na cena do iate, né? Numa breve conversa. E acaba sendo triste porque é uma das coisas que dá mais elan pra história, sabe? Contribui a toda a questão de investigação. Que o principal é essa questão, assim, sabe? Dos crimes que envolvem a máfia e Gotham City. É uma pena porque isso dá um elan a mais na história. E estas foram as maiores diferenças entre o gibi e a animação do Batman Longo Dia das Bruxas. Nem todas as diferenças da HQ pra animação foram ruins, né? Algumas foram pra melhor, né? Como a relação do Batman e da Gargato, e outras foram pra bem pior, como o apagamento do Maroni na animação. Mas isso é uma coisa que acontece muito frequentemente, né? Em animações e adaptações como esse tipo, tanto nos universos cinematográficos, né? Que normalmente, ao adaptar uma obra-prima, assim, um gibi, uma graphic novel, quem produz gosta de botar umas modificaçõezinhas, adaptaçõezinhas, que às vezes quando botadas em excesso podem acabar, como foi o caso, descaracterizando ou tirando um pouquinho da essência da história. Como essas que a gente citou, elas acabaram fazendo isso um pouco, né? Principalmente a questão da trama de investigação, que tirou muito do elan toda essa história de Longo Dia das Bruxas possui. Comenta aí embaixo o que você acha de tudo isso, se as diferenças não foram tão grandes assim, se você gostou, se não gostou. A gente vai ficando por aqui. Não se esquece de conferir o review que a gente fez sobre Batman, o Longo Dia das Bruxas, a animação. Se vale ou não a pena assistir, pô, confere lá, o vídeo tá muito bom, tá muito engraçado e bem extrovertido. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.